Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos ler até o verso número 6. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que esperamos e ansiamos ouvir, meu Deus. Temos um desejo, ó Pai, uma fome da Tua palavra, porque é ela que nos alimenta, meu Deus. Diz a Tua palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca. E estamos aqui nessa manhã em busca desse alimento espiritual. Não estamos aqui, meu Deus, para ouvir doutrinas de homens, nem autoajudas humanas, mas a boa palavra de Deus que nos fortalece e nos dá a direção. Te pedimos que ela seja ministrada debaixo do poder do Espírito Santo, que é o único capaz de convencer o homem dela, meu Deus, e que debaixo desse poder eu seja usado pelo Senhor, que o Senhor me use como um instrumento, para que essa palavra chegue aos ouvidos de todos nós e possamos sair daqui edificados com ela. É assim que oramos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Irmãos, a carta aos Efésios é uma das epístolas da prisão. Ela, juntamente com Colossenses, Filipenses e Filemão, é conhecida como uma das epístolas da prisão, e ela foi escrita por Paulo, ainda prisioneiro em Roma, na primeira vez, por volta do ano 60, 61, e ela tem uma semelhança incrível com a carta aos Colossenses. Muitos acreditam que ele escreveu as duas, uma em seguida da outra, e enviou as duas por Tíquico para que ele levasse essas cartas aos seus destinos. E embora ela tenha o título de carta aos Efésios, muitos acreditam que ela seja uma carta circular, uma carta para todas as igrejas da Ásia. E você vê nessa carta um Paulo escrevendo de uma maneira um pouco mais descontraída, mais leve, bastante doutrinária, e é uma carta belíssima, uma carta que encanta os olhos de quem a lê. E apesar de alguns acharem que é para os Efésios, ela serve para todos nós no dia de hoje também. E, como eu disse, é uma carta belíssima, escrita na prisão, e que, apesar da carta aos Romanos ter a sua beleza também, considerada por Martinho Lutero como uma carta fundamental para o Evangelho, ela também é linda. Eu amo a carta aos Efésios. Tem um escritor que eu gosto muito, você já deve ter ouvido falar, Russell Shedd, já ouviu falar dele? Faleceu há pouco tempo aí, bem velhinho, um homem de Deus, muito sábio. Ele escreveu um livro junto com um homem chamado Dewey Mulholland, e eles escrevem sobre as epístolas da prisão e dizem que essa é a rainha das epístolas de Paulo. É o mais sublime de todos os livros ou epístolas na literatura humana. Paulo não está escrevendo essa carta, como em muitas outras, repreendendo a igreja, dando instruções, mas ele faz uma carta doutrinária, e é por isso que é considerada uma carta circular, que serve para nós no dia de hoje, e fala muito ao respeito do corpo de Cristo. É isso que nós precisamos meditar a respeito do conceito de corpo de Cristo. Precisamos entender o que é isso. Você deve ouvir que, às vezes, quando ministramos a ceia, lemos a passagem da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 em diante, em que Paulo diz que é preciso discernir o corpo. Aquele que come sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Já ouviu isso?
Nós precisamos discernir, entender, ter o entendimento do que é o corpo de Cristo. Porque eu vejo, irmãos, e esse é um receio de pastores, né? De que irmãos e pessoas não estejam aqui na igreja, numa manhã linda como essa, com um conceito errado. É necessário que a gente entenda o que é o corpo de Cristo. É como se nós estivéssemos num lugar muito perigoso, muito cheio de particularidades, e que a gente não tivesse a menor noção de onde estamos. É como se você decidisse tirar as suas férias e ir para Cabul. Nem sei se Cabul ainda está tão perigosa assim, mas para Alepo, para uma cidade dessas aí, um vias de ser bombardeada, no meio de conflitos, no meio de uma guerra civil, e você vai, e aí a pessoa diz assim, mas você vai para lá, você tem noção para onde você vai? Você sabe o que está acontecendo ali? Você sabe no que você está se metendo? Irmãos, às vezes eu vejo que há muitos na igreja que são o Mr. Magoo. Alguém lembra do desenho do Mr. Magoo? Levanta a mão. Você acabou de declarar que tem mais de 40 anos, principalmente se for mulher. Talvez até 50, mas deixa para lá. Para quem não conhece, Mr. Magoo é um desenho animado que o cara não enxergava nada. E ele só se metia em enrascada. E tinha um sobrinho dele, o Aldo, né, que ia atrás dele, arrancando os cabelos, porque ele ia lá para um parapeito de um prédio, andava no meio de lugares perigosíssimos, entrava na jaula de leão, e ele achando que estava mil maravilhas, assim, mas que lindo, que maravilhoso, e o sobrinho dele apavorado, né? Mas ele não está sabendo em que ele está metido, no que ele está inserido. E quando a gente vem e traz isso para o nosso âmbito espiritual, a gente precisa entender o que é participar desse corpo. Às vezes eu tenho receio de que as pessoas estejam aqui sem saber no que representa participar do corpo de Cristo. Nós vamos daqui a pouco participar da ceia, e muitos são os que vêm só no dia da ministração da ceia, achando que tem que cumprir com algum ritual, porque dá sorte, ou porque senão a vida não vai dar certo, e as pessoas precisam entender. E Paulo, assim como diz na carta aos Coríntios, aqui na carta aos Efésios, ele fala muito a respeito do corpo de Cristo. Eu sublinhei aqui algumas passagens, vou ler rapidamente, você não precisa se preocupar em abri-las, nós vamos ver alguns versículos depois, mas no capítulo 1, que ele fala a respeito da posição dos cristãos, ele diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, temos redenção pelo seu sangue, para fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, fomos feitos herança, a fim de sermos para louvor da sua glória, para que Deus, do nosso Senhor, perceba que no primeiro e segundo capítulo, Paulo faz duas pausas para orar pelos crentes. No capítulo 1 ele faz uma pausa e faz uma oração, e no 2 de novo. E aí ele pede para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Veja o 18, iluminados os olhos do vosso coração. Você sabia que você tem olhos no coração? Nós não cantamos isso de vez em quando? Abra os olhos do meu coração. Irmãos, nós temos olhos no coração. É necessário que o nosso coração tenha sabedoria para ver as coisas. Então Paulo ora para que esse corpo de Cristo, os crentes, tenham essa visão, iluminados os olhos do seu coração, e diz que deu Cristo à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja como Paulo se refere à igreja, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.
Então ele fala no capítulo 1 da nossa posição, no 2 a respeito da nossa salvação, começa dizendo que ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados, juntamente com Cristo, pela graça somos salvos, que não vem pelas nossas obras, vem mediante a fé, pela graça, que é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, e fez de nós um só povo, derribando uma parede de inimizade, nos reconciliando com Deus. Então veja o que Paulo fala a respeito de nós, de como nós fomos salvos, sempre trazendo os trechos falando a respeito do corpo. No 3, também ele fala da unidade do corpo. Ele diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Paulo está dizendo: eu tenho um entendimento do mistério de Cristo. Quando vocês leem as cartas, quando vocês leem as minhas palavras, é necessário que vocês aprendam. Ele diz: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Quando ele faz a segunda oração, ele diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo faz uma oração pela igreja, para que nós possamos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, profundidade. Paulo fala coisas tremendas, fala inclusive o que nós mencionamos na oração, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Uma carta riquíssima, belíssima, irmãos. Trechos que você está ouvindo agora, é aqui que estava aquilo que a gente ouvia. Trechos belíssimos. E Paulo continua falando a respeito da unidade do corpo e fala do capítulo 4 do nosso comportamento como membros desse corpo. É por isso que eu digo, irmãos, que muitos que estão entre nós estão como Mr. Magoo. Não sabem em que lugar estão achando que está tudo maravilhoso. Mas, irmãos, há um compromisso, Paulo coloca aqui o que nós somos, o que pertencemos, como fomos inseridos nesse corpo e quais são os nossos comportamentos. Ele fala da santidade cristã oposta de solução, Paulo dando diversos ensinamentos para o povo de Deus a respeito de como nós devemos proceder. E fechando, você também já ouviu várias vezes das armas do corpo de Cristo. As famosas armas, né? O capacete da salvação, o escudo da fé, a espada que é a palavra de Deus. Tudo isso nessa carta belíssima, riquíssima, que Paulo escreve aos Efésios. E ele, nas suas cartas, ele menciona a palavra em Cristo 106 vezes. Veja que interessante. E nessa carta, só nessa, ele menciona 36 vezes. Um deles você leu aqui comigo. Se é que estais em Cristo, porque você pode ser o Mr. Magoo, você pode estar aqui, mas não estar em Cristo. E aí, irmãos, eu digo com toda a certeza, sem medo de errar, era melhor que você não estivesse. Porque estar aqui, você está correndo o risco, não é, de estar desonrando, principalmente num dia como hoje, de participar da ceia, que é um privilégio dos cristãos. Então é preciso que a gente entenda o corpo de Cristo, entenda a nossa posição, para que a gente não venha a ser envergonhado. Então essa carta nos mostra essa nossa posição em relação ao corpo, se é que estamos nele, como Paulo diz. Então, se nós estamos nele, ele governa a nossa vida. Se você, dentro de alguns dias, ou dentro de um mês,
não souberem quem você vai votar, e está difícil, né, irmãos? As opções são apertadas, se não nenhuma, né? Mas você vai eleger alguém que vai governar o Estado e a nação. E ele governa, e ele interfere na sua vida, sabia disso? A mesma maneira, aqueles que pertencem ao corpo de Cristo também permitem que ele governe e tome decisões e nos dirija. Então, se nós de fato estamos nele, nesse corpo, ele governa a nossa vida da mesma maneira, semelhante ao que um governante faz, porque ele o faz sendo o cabeça do corpo. Você leu aqui comigo que ele foi eleito, ele foi colocado como o cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo, então, governa esse corpo. E se eu estou nele, irmão, se nós estamos nesse corpo, é preciso que você entenda onde você está, no que você se meteu. Vamos fazer assim uma linguagem bem rápida, né? Você sabe no que você se meteu, porque você está inserido no corpo de Cristo. Então entenda o que isso representa. Então, olhando a carta, nós vemos alguns aspectos de Paulo que nós precisamos entender. Primeiro, é o amadurecimento e o crescimento desse corpo. No capítulo 4, nos versos 12 ao 14, ele diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então Deus estabeleceu pessoas e deu dons específicos, concedeu uns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, tudo isso com vistas ao aperfeiçoamento do corpo, para que esse corpo crescesse e chegasse à estatura de Cristo. E aí, irmãos, eu te pergunto, você já viu algum corpo que não pode crescer? O seu filho hoje, com 16 anos, vou dar o exemplo do Jonas, do Alex, né? Quando eu cheguei à igreja, era um menino pequenininho, agora já está na minha altura. Eu fico assim com admiração desses jovens, ficam mais altos do que eu. Eles crescem. Mas você imagina ter um filho e não crescer? É natural que as pessoas cresçam, é natural que amadureçam, isso é natural. Então Deus não daria o seu filho para um corpo que não tivesse crescimento, isso não faz sentido. Então, foi criado o corpo de Cristo com vistas ao seu amadurecimento, ao seu crescimento. Então nós precisamos crescer, e Ele deu esses dons, distribuiu esses dons com esse objetivo, para que haja o crescimento e o aperfeiçoamento do corpo. O problema, irmãos, é que tem corpo atrofiado, tem corpo que não cresce nem amadurece, e muitos deles por causa das heresias que comprometem o crescimento do corpo. O corpo de Deus, vendo eles como uma micro-região, porque o corpo de Deus, é claro, é toda a igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Nós somos um pedaço desse corpo. Nós, a igreja toda espalhada pelo mundo, formamos a igreja de Cristo. Mas é claro que em alguns locais tem partes que não crescem e ficam atrofiadas. E muitas das causas são as heresias que permeiam a igreja e impedem esse crescimento, tirando a doutrina de Deus, tirando a doutrina que os apóstolos ensinam. Então tem muitas coisas que comprometem o crescimento do corpo. A Bíblia também fala a respeito desses fatos, as heresias, as facções, as dissensões, tudo isso o inimigo tenta colocar no meio de nós para que não haja o crescimento do corpo de Cristo. Então, estabelecer o corpo de Cristo, ele não pode impedir, porque já foi estabelecido. Prevalecer contra ele, ele também não pode, porque Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas ele tenta atrofiar a igreja. Ele tenta
fazer com que as pessoas não entendam o corpo de Cristo, não amadureçam e não cresçam, apesar dele distribuir dons a homens e mulheres, para pastores, mestres, evangelistas, mas ainda assim as pessoas não crescem. O Mr. Magoo, que inclusive era baixinho, né? Era pequenininho e não crescia. Mas isso é só uma alusão, isso é só uma ilustração que nós fazemos. E por isso ele agora ora pedindo espírito de revelação e sabedoria. Lá no capítulo 1, quando eu falei contigo, que ele faz uma pausa, 2, para orar pela igreja, no versículo 17, ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Ou seja, é necessário que você, com os seus olhos, perceba, e que ele ora para que a igreja perceba e entenda esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, a ignorância atrapalha o crescimento do corpo. A ignorância atrapalha do corpo de Cristo, e a gente tem um exemplo muito prático. A ignorância atrapalha o crescimento de qualquer nação. Por que você acha que no nosso país as escolas são tão maltratadas, as que o governo deveria manter e dar com qualidade para nós? Por que elas são tão ruins? Por que os professores ganham tão pouco? Por que elas não têm estrutura? Ora, irmãos, é claro, porque quanto mais ignorante for o povo, mais fácil é dominar, mais fácil é tirar deles. Dando conhecimento ao povo, o povo cresce como nação. Então, se não houver o conhecimento, se isso não for dado ao corpo de Cristo, cria uma atrofia e esse corpo não cresce. Contrário ao que a palavra diz, que foi dado dons aos homens com a finalidade de crescimento desse corpo. Então, se ignorância atrapalha o crescimento de uma nação, atrapalha o crescimento de uma igreja local também. Então é necessário, e Paulo pede, faz 3 pedidos específicos, dos versos 18 e 19, de novo: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, primeiro, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. De novo, iluminados os olhos do vosso coração. É necessário que o seu coração perceba isso que Paulo está pedindo em oração pelos crentes, para que você entenda. O primeiro dos pedidos é: qual a esperança do chamado de Deus? Versículo 18, a primeira parte, ele diz: para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Tem muita gente que não sabe o que está fazendo, qual é a esperança do seu chamamento. Não sabe, eu estou aqui, sei lá por quê, estou aqui porque é legal, estou passando um tempo aqui, o ambiente é legal, as pessoas são legais, mas sei lá que chamado é esse, não sei. Eu estou aqui curtindo, no dia que eu enjoar, que alguém pisar no meu calo, eu vou para outro lugar, vou curtir outra, vou entrar numa outra vibe. É assim que muitos estão, são os Mr. Magoo que estão no nosso meio. Mas o que a palavra diz é que ele nos chamou para a sua glória. A primeira carta de Pedro, no capítulo 5, veja lá, a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 10, veja o que Pedro diz à igreja também. Diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Deus nos chamou para a sua eterna glória. Depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Veja, irmãos, tudo isso demonstra um fortalecimento, crescimento, amadurecimento. Firmar, criar raízes, fortificar, dar força, fundamentar, ter um fundamento sólido, que é Cristo, a rocha principal, a rocha angular. Ele é que foi, é assim considerado, assim ele foi estabelecido. Então Pedro diz que ele nos chamou à sua eterna glória, e ele nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar.
Essa é a esperança do nosso chamamento. Nós fomos chamados para a glória de Deus. A segunda carta de Pedro, um pouquinho à frente, logo no versículo 3 do primeiro capítulo, Pedro diz assim também: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você não foi chamado para a sua glória, você foi chamado para a glória de Deus. Se você tiver que se gloriar de alguma coisa, diz a palavra de Deus, glorie-se nele, não em você. Não, porque eu sou, agora tem essa moda, né? Alguns ensinam, não, porque você é filho do rei, você não é qualquer um, você é o cara, você agora tem, nossa, uma posição, olhe os outros de cima para baixo. Mas Jeremias diz lá no capítulo 9, que não está aí no PPT, se você quiser abrir, Jeremias, capítulo 9, veja o que ele diz lá no versículo 24. Diz assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Se você tem alguma coisa para se gloriar, Deus diz, glorie-se nisso, em me conhecer, que eu sou Deus e exerço juízo, eu faço misericórdia, porque eu sou Deus. Isso é a glória de Deus, é para isso que nós fomos chamados, para nos gloriarmos nele e não em nós mesmos. Esse é o pedido de Paulo. Nós também temos a esperança do nosso chamado para a vida eterna. Veja o que o próprio Paulo diz na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, verso 12. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no verso 12, ele diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse do quê? Da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Toma posse da vida eterna. Deus nos chamou para a vida eterna. Nós ansiamos morar eternamente com Ele, viver eternamente com Ele. Isso é a esperança do nosso chamamento também. Nós fomos chamados para a sua glória e nele devemos nos gloriar, e nós fomos chamados para uma vida eterna. Mas quando tomamos posse disso, toma posse agora da vida eterna. Ela é sua, ela já é sua, pela sua rendição a Cristo. Para isso ele morreu, para o perdão dos seus pecados, diz o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 18, se não me engano, que nós não seremos julgados, mas aquele que não crê já está julgado, porque nós já temos a vida eterna, nós já temos a certeza e a esperança da salvação. Isso é um entendimento do que é pertencer ao corpo de Cristo. Por isso nós precisamos entender, isso nos faz crescer. Nós também temos a esperança de ter uma comunhão com Ele. Veja o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, no verso 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, um pouquinho atrás, no primeiro capítulo, verso 9, veja o que ele diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados a quê? A comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, é necessário que o corpo tenha comunhão com o cabeça. Como pode um corpo viver acéfalo, sem cabeça? Só se for uma mula sem cabeça. Ou aquele outro lá sem cabeça, sei lá, que tem uma cabeça de abóbora. Isso é coisa do capeta, não é coisa de Deus, não é coisa da igreja. Porque a igreja é o corpo, e quem é o cabeça? É Cristo. Nós não somos sem cabeça.
Nós temos Ele para nos governar. E é por isso que nós precisamos ter comunhão com Ele. O seu corpo, se não tiver comunhão com o seu cérebro, sabe o que você faz? Nada. Seu cérebro manda tudo. Se você abrir a mão, é o seu cérebro que está mandando um sinal. Você depende dele para respirar, para tudo. Só o coração é que você não manda, irmãos. O coração é autônomo, porque Deus é quem sustenta ele batendo. Cuida dele. Se você quiser, você não pode impedir seu coração de bater. É Deus quem faz ele parar de bater, em última análise. Então, irmãos, nós vivemos, a esperança do nosso chamado é para a comunhão com Cristo. Ela também é para nos tirar das trevas. A primeira carta de Pedro, voltando lá, no capítulo 2, verso 9, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a esperança do chamamento? Ele nos chamou para nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Não foi o que nós lemos aqui na carta de Paulo aos Efésios? Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos em vossos delitos e pecados. Vivíamos em trevas, mortos, mas Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A esperança do chamamento, para que a gente entenda o que é fazer parte do corpo de Cristo, também é ter sido tirado das trevas, é ter comunhão com Ele, ter vida eterna. Irmãos, tudo isso, quem participa do corpo de Cristo agora, hoje, como nós vamos fazer, precisa ter esse entendimento, irmãos. O que Paulo diz também, a segunda coisa, é qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Voltando lá a carta dele aos Efésios, ainda no versículo 18, primeira carta de Paulo, capítulo 4, o verso 18, na segunda parte, qual a riqueza da sua herança dos santos? Mas não é o capítulo 4, não. Sim, foi o 4 que eu li. Mas eu acho que eu anotei a referência errada. Voltando lá que a gente leu, capítulo 4 dos Efésios, é o 18 mesmo, né? É, exatamente, obrigado. Capítulo 4, verso 18, ele diz: obscurecidos de entendimento, perdão? Anotei a referência errada. Não sei se os irmãos colocaram certo, obrigado. Efésios 1, 18, tem razão. Iluminados os olhos do vosso coração, sabemos agora qual é a esperança do nosso chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quando nós passamos para o reino de Deus, estava hoje de manhã ministrando aula de batismo com a irmã Neide, né, que está ali, estava mostrando para ela a importância de sermos agora cidadãos do reino de Deus. O que agora implica para nós, e aqui fala de uma herança. Você sempre ouviu, não é, que nós somos herdeiros, agora que somos feitos filhos de Deus, nós temos uma herança. E isso traz muita felicidade, né? Somos herdeiros, aí a gente, influenciado pela herança do mundo, a gente pensa logo em riqueza, a gente pensa em bens, não é? Quem não gostaria de ter um tio desconhecido milionário que morreu e deixou para você $1 bilhão? Mas isso só acontece em filme, né, irmãos? Mas nós, quando ouvimos que agora participamos e temos herança, nós pensamos logo em bens, pensamos em coisas materiais, mas nós somos co-herdeiros com Cristo, não é para usufruir de bens. A palavra de Deus é clara, nós temos uma riqueza da glória de Deus, da sua herança nos santos, que somos nós. Mas quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 17, veja o que ele diz, Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Ok, amém. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ok, amém. Mas, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aí não, pastor.
Sofrimento não. Eu não quero herdar sofrimento. Ué, irmão, quando o seu parente morre com dívida, você acha que o banco diz, tadinho, morreu, esquece a dívida. Ele vai bater lá na sua porta, você que é o herdeiro do fulano de tal, tem uma dívida aqui para você pagar. Irmãos, quando se fala em herança, não se fala só em bens, em vitória, como muitos estão ensinando por aí. Porque a palavra de Deus diz que se somos co-herdeiros com Ele, também com Ele sofremos. Então, participar do corpo de Cristo também implica em sofrimento, também implica em aflição. Disse hoje pela manhã para a irmã, quem ensina que na igreja, depois de convertido, seus problemas acabam, isso é mentira, não é ensino de Deus, mas o que é verdade é que Deus está contigo, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às tribulações, é por isso que nós somos mais que vencedores. Então nós somos também co-herdeiros com Cristo, mas é a riqueza da glória da sua herança em nós. Com Ele participamos tanto dos benefícios da salvação, temos a paz que Ele nos deu, temos a certeza da salvação, comunhão com Ele, Ele governa a nossa vida, mas isso implica também sofrimentos. Então, Paulo sabia muito bem, Pedro muito bem do que estava falando, a igreja naquele momento que sofria com perseguição também. E quando nós falamos de herança, nós também pensamos, não é, que todos são filhos de Deus. Muitos pensam, somos todos filhos de Deus. Você já ouviu também essa frase? Mas não é assim, irmãos. Porque somente os que foram feitos filhos de Deus é que têm esse privilégio. Então, nem todos vão herdar o que estão pensando. Veja o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, do 9 ao 11. Muitos procuram ignorar e não leem determinadas passagens na Bíblia porque confrontam com o seu modo de vida. Já estou terminando. Veja só, do versículo 9 ao 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Tem herança? Tem, mas tem gente que não vai herdar. Não é todo mundo. Quando alguém morre, se o filho for injusto ou ladrão, ele herda, porque assim é a lei. Mas Deus... Não, os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tem herança? Tem, mas não é para todo mundo. O filho não rouba, o filho não é impuro, não é idólatra, adulto, efeminado. E tem gente que acha que pode ser tudo isso, e não, Deus é amor e eu vou herdar a vida eterna. Irmãos, não é isso que a Bíblia diz. A esperança do chamamento, a esperança da salvação, está claro aqui. Paulo diz, olha, e aí ele escreve à igreja em Corinto, não como a de Efésios, né, uma carta mais solta, mas aqui ele escreve para repreender a igreja pela sua conduta, e ele diz claramente, olha, vocês não sabem que não vão herdar? Não adianta querer herdar sendo isso que vocês são. Então, efeminado não herda reino de Deus, irmãos. E aí o que nós vemos hoje é a igreja, entre aspas, aberta para todo tipo de crente, para todo tipo de pessoa. Deve ter a igreja do ladrão, deve ter a igreja do efeminado, deve ter a igreja do adultério, deve ter igreja de tudo, porque tem gente que acha que tem que incluir todo mundo, inclusão social. Mas o Deus que é justo, que nós lemos, lá em Jeremias, ele disse, eu sou Deus e exerço justiça. E ele diz, não herdarão o reino de Deus. Então, se nós estamos participando aqui hoje, esses aqui são os Mr. Magoo, mais uma vez eu faço referência. O cara que é adúltero e acha que vai herdar o reino de Deus, ele não sabe onde está metido, ele não está vendo o que ele está fazendo. Ele está mexendo com um leão que está prestes a engolir ele não está nem aí. Está inocente ali na história, entre aspas, né, irmãos? Mas nós aprendemos e entendemos como Paulo ora, para que a gente tenha esse discernimento. E a nossa herança está nos céus. Voltando lá à primeira carta de Pedro, no capítulo 1, nos versos 3 e 4,
ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada aqui na terra para vós outros. É isso que está escrito? Reservada onde? Nos céus. Aí quem pensa assim: nossa, eu vou para a igreja porque eu vou me dar bem, eu vou virar filho de Deus e vou encher o bolso de dinheiro porque eu sou agora herdeiro de Deus. Pois é, mas a sua herança está lá nos céus, não está aqui. É por isso que essa ideia da teologia da prosperidade não encontra fundamento bíblico, porque não é isso que a palavra diz, não é essa herança. Em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 1 e 2, Apocalipse, lá no final da sua Bíblia, capítulo 21, versículo 1 e 2, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Veja o verso 10. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. João tenta mostrar aqui com o que ele tinha de conhecimento, né, a grandiosidade da cidade, e eu creio que ela era muito mais esplendorosa do que ele conseguiu expressar, mas ele disse nessas palavras, né, que era preciosíssima, pedras de jaspe, portas de ouro, tudo isso, mas não está aqui, está lá nos céus. A nossa herança está lá nos céus. E quando eu vejo isso daqui, irmãos, eu fico maravilhado. Elevada a montanha, eu adoro montanha. O que eu peço a Deus não é, na minha eternidade, uma casa de ouro. Eu peço a Deus, me dá uma cabana com uma lareira na montanha. É isso que eu te peço. E que o Senhor possa ter comunhão comigo todos os dias, que a gente possa estar ali junto, batendo papo, convivendo. Deve ser maravilhoso, irmãos. Mas eu não peço grandes coisas. Para mim, uma cabana de madeira. Se estiver nessa cidade aqui, santa, eu estou satisfeito. Se a minha herança foi essa lá, beleza, eu quero estar lá. A minha herança está lá e eu quero ela lá. Aquele me der, eu vou ficar satisfeito. Se for uma cabana, montanha já me agradou. Se for cabana de madeira, estou feliz da vida, irmãos. Mas a minha herança não está aqui. O que eu espero, a minha esperança, eu sei que não é aqui. E para encerrar, Paulo diz qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. Há uma grandeza suprema de Deus. Voltando lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, nós lemos, e ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição, no último dia. Se nós ainda estivermos aqui, e eu não sei, nenhum de nós sabe o tempo em que ele voltará, mas se for nos nossos dias, antes de fecharmos os olhos, seremos arrebatados. Mas se for depois da partida, depois da minha morte física, eu creio na ressurreição e creio que estarei com ele no corpo glorificado. Então essa é a esperança da suprema grandeza do seu poder para conosco. Oramos aqui, cremos no seu poder, oramos. Deus pode intervir no mundo natural, no meio ambiente, nas catástrofes, nas doenças, pode. Mas se ele não quiser, irmãos, não muda a minha herança lá no céu. Então essa é a esperança daquele que faz parte do corpo. É por esse que Paulo ora. E ele também nessa carta fala da operação de todo o corpo. Ainda em Efésios, no capítulo 4, é o último tema, só mais 2 versículos, capítulo 4, versículos 15 e 16, ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se tratar de igreja, se estiver tratando de igreja, cresça em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Se for na igreja, cresça em tudo, irmãos.
Eu quero crescer na minha aptidão no Ministério do Louvor. Quero crescer no meu trabalho no evangelismo. Cresça em tudo, porque é em prol da obra de Deus, para que Ele seja glorificado. Lembra? Então, cresça em tudo. E nós precisamos dessa operação. E ele diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, irmãos, Paulo diz que é necessário uma cooperação, um corpo bem ajustado e consolidado. E aí você imagina comigo que o corpo avança melhor segundo a cooperação de todos os membros, amém? Se faltar um dedinho no seu pé, já sente falta. Você precisa se adaptar e etc e tal. Então, por todo o auxílio de toda a junta, o seu corpo caminha bem. Você gosta daquele seriado Walking Dead? Quem já viu o seriado de zumbi? Um monte de gente. Confessa seus pecados, irmãos. Levanta. Eu vejo seriado de zumbi. Eu gosto de zumbi. Amém. Você vê lá o cara, né, andando todo, né? Igual aquele vídeo do Thriller do Michael Jackson, né? O cara arrastando a perna, sem braço. Irmãos, ele anda direito? Porque ele não tem a justa cooperação. Ele está saindo lá do túmulo, sei lá, e ele não tem toda a cooperação dos seus membros. Às vezes vai arrastando um pé lá, sem olho. Irmãos, ele não avança direito. Ele não corre direito. Porque para correr direito, para andar direito, é necessário a justa cooperação de todos os membros. Então, quem tem dificuldade para andar sabe muito bem o que é isso. Então, para que o corpo de Cristo avance, é necessário a justa cooperação de cada parte. E nós estamos nesse corpo, trabalhando para que esse corpo cresça, avance. É necessário que nós que estamos aqui entendamos isso, o que Paulo quer dizer. Para quê? Para o seu próprio aumento, para o nosso aumento, para a nossa edificação, para a edificação do próprio corpo. E o que nos une é a aliança do sangue de Cristo. Efésios 2, do 13 ao 16, diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O sangue de Cristo, o sacrifício dele, nos uniu. Ele é que faz a ligação. Ele é que, através dessa aliança, formou esse único corpo do qual todos nós fazemos parte e estamos ligados por ele. Ele é que nos une. Ele é que nos faz caminhar para que todo esse corpo, com a justa cooperação de todos nós, possa avançar, possa amadurecer e possa crescer. Esse é o desejo de Paulo, esses são os ensinamentos dele aos Efésios. Leia depois toda a carta aos Efésios, uma carta belíssima, irmãos, porque nós precisamos entender o corpo. Quando nós oramos aqui, participamos desse momento, do corpo de Cristo, você não pode participar sem entender, sem saber o que está fazendo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, obrigado, meu Deus, por termos esse privilégio de fazermos parte do Teu corpo. Obrigado, Senhor, pela operação eficaz do Teu sacrifício na cruz. E precisamos entender, ó Deus, em que estamos inseridos, no que estamos metidos, ó Deus. Porque a Tua palavra diz que os homens, a partir do conhecimento, são indesculpáveis. Meu Deus, todos nós que sabemos e continuamos a aprender, nós agora não temos excusa para sermos negligentes, para não sabermos o que o Senhor fez conosco, para saber, ó Deus, a esperança do nosso chamado, aquilo que nós devemos ser no corpo, a nossa cooperação.
Tudo isso, meu Deus, somos indesculpáveis a partir de agora. É preciso, ó Pai, que nós entendamos, abre os olhos do coração de cada um de nós, para que não sejamos, meu Deus, como cegos andando por lugares, ignorantes, Senhor, que não sabem o que estão fazendo, onde estão, correndo risco, como diz a Tua própria palavra, aquele que come e bebe do corpo sem discernir, come e bebe juízo para si. Meu Deus, que o Teu povo possa entender o que é participar do corpo de Cristo. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos dando esse discernimento, essa sabedoria que provém do Espírito Santo. Assim nós te pedimos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos vão distribuir a ceia. Todos os que são cristãos e pertencem ao corpo de Cristo devem participar. Vamos louvar. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Ei, sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente